Nessa segunda-feira, dia 1º de setembro, o Corinthians completa 104 anos de existência. E nós, aqui do Lance, montamos uma lista de ídolos para saber qual seria a escalação dos sonhos do Timão na sua história. Os três goleiros tiveram muita importância na história do Corinthians, mas o Gilmar foi o maior de todos, ele é o maior da história do Brasil. Eu fico com o Ronaldo. Ronaldo tem 601 jogos pelo Corinthians, marcou história na década de 80 e parte da década de 90. Para não cometer nem injustiça, por incrível que pareça, com o Cássio e com o Ronaldo, acho que eu fico com o Gilmar, eu nem vi jogar, mas pelo que todo mundo fala, era um grande jogador de seleção brasileira. O Alessandro entrou para a história como o maior vencedor de títulos praticamente da história do clube, mas o Zé Maria jogou durante praticamente toda a sua vida no clube e isso deve ser sempre enaltecido e eu escolho o Zé por isso. Zé Maria, jogador campeão mundial, também talvez um dos maiores laterais direitos do futebol brasileiro, não tem como ficar de fora. Fico com o Zé Maria, Super Zé da Fiel, um dos jogadores que mais encarnaram o espírito do Corinthians, raça, jogar com o supercílio cortado. O Zé Maria, sem dúvida, é o melhor lateral direito da história do Corinthians. Domingos da Guia e Gamarra, talvez a melhor dupla de história da história de todos os clubes, né? Bom, o Domingos da Guia é considerado por todo mundo que tem tempo suficientemente de futebol e viu todos jogarem como o maior zagueiro da história do Brasil. Então, tem que ser o maior zagueiro da história do Corinthians. O Gamarra é aquela história do zagueiro que consegue desarmar sem fazer falta e caiu nas graças da torcida não à toa. O Kleber e o Fábio Santos, os dois, são os laterais mais vitoriosos com a camisa do Corinthians porque eles ganharam o Campeonato Mundial, um e o outro. Mas o Vladimir é o jogador que mais jogos jogou com a camisa do Corinthians. Depois de tantos serviços prestados ao clube, é impossível não escolher o Vladimir, por mais que não tenham sido tantos títulos assim. Vladimir, um dos jogadores mais raçudos da história do Corinthians, o que mais vestiu a camisa de longe, mais de 800 jogos, tem que ser ele. Tem que ser um deles, a imagem dele levantando a taça do primeiro Mundial justifica por si só. Eu fico com o Rincon por ter sido capitão do primeiro Mundial, por ter encarnado também, ter usado a camisa do Corinthians com o espírito que a torcida tanto quer dos seus jogadores, o Rincon. O Basílio tem uma importância simbólica por ter feito o gol do título de 77, mas eu prefiro o Paulinho, porque o Paulinho foi o jogador que talvez o melhor dos quatro jogadores, o que mais foi decisivo desses quatro jogadores. E o segundo volante que ficaria com o Vampeta ou com o Basílio, mas Paulinho foi o cara da Libertadores. Eu acho que eu ficaria aí com dois representantes um pouco mais novos aí dessas últimas gerações do clube, que é o Neto e o Marcelinho, dois jogadores que eram muito identificados com o torcedor e acho que minha escolha vai por isso, não só pelos gols, etc., mas acho que muita da identificação que eles conseguiram com o torcedor do Corinthians. Sócrates em primeiro lugar, sempre. O Neco, o Sócrates e o Rivelino foram os três jogadores de maior categoria, de mais importantes que o Corinthians teve nesse setor. O outro meia eu fico com o Marcelinho Carioca pelo número de títulos que ele conquistou pelo Corinthians. Mas eu fico com o Rivelino e com o Sócrates. Cláudio, em primeiro lugar, por ser o maior artilheiro da história do Corinthians. Cláudio e Ronaldo. Cláudio, o maior artilheiro da história do Corinthians, só isso justifica a presença dele nessa lista. E o Ronaldo, talvez abaixo do Pelé, seja o segundo maior jogador da história do futebol. Todos também tiveram grandes coisas, mas eu vou escolher o Cláudio por ser o maior artilheiro e por ser um símbolo de uma época do Corinthians. Outro atacante eu fico com o Ronaldo, por causa do que ele representou na reconstrução do Corinthians. E o Ronaldo, nem tanto por aquilo que ele fez em campo, mas por aquilo que ele significou para a imagem do clube. Em relação ao treinador, acho que eu fico com o Tite. O Oswaldo Brandão tem mais de 400 jogos no comando do Corinthians, fez parte daí do título de 77, que está mais do que na história do clube.
mas o Tite eu acho que conquistou muita coisa, não é fácil conquistar tantos títulos em tão pouco tempo. Embora o Oswaldo Brandão tenha sido o técnico mais campeão pelo Corinthians, o Oswaldo de Oliveira tenha ganhado um campeonato mundial, eu acho que o Tite teve um papel mais importante do que os outros dois e é o símbolo desse time. O Tite, pela sequência de 3 anos e meio aí, ganhou tudo que disputou, Recopa Sul-Americana, Libertadores, Mundial, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Conforme os nossos especialistas do lance, a seleção dos 104 anos do Timão é formada por Gilmar dos Santos Neves no gol, Zé Maria na lateral direita, na zaga Domingos da Guia e Gamarra, na lateral esquerda Vladimir, no meio de campo a dupla de volantes Rincon e Paulinho, mais à frente Sócrates e Marcelinho Carioca, na frente Cláudio e Ronaldo, time comandado pelo técnico Tite. E aí, será que esse time daria trabalho?